Boa Opa, noite. boa noite, Mari. Convidado, convidei nosso Tudo convidado, convidei nosso bem? convidado. Tudo certo? Mas Hoje vai ser um assunto eu que a sou gente suspeita, gosta né? muito, Como eu já né, de disse. falar. Aham. Opa, boa noite, Boa Olá. tudo noite, bem? meninas. Boa noite. Tudo jóia? Sim. A gente estava falando aqui que o tema da live de hoje vai ser muito bacana, né? Porque acaba sendo uma dúvida de muitos profissionais da área da odontologia também, né? E que, assim, muita gente fica com receio, no atendimento de pacientes diabéticos, então vai ser um bate-papo bem legal, assim, para a gente esclarecer algumas dúvidas do pessoal. Quem Sim, vão quiser pode mandando mandar perguntas aqui no pergunta, né, balãozinho, Mari? com a interrogaçãozinha que eu vou lendo conforme o andamento. Estou acompanhado aqui, vocês já viram, né? Eu vi. É, a gente queria começar a live com o professor se apresentando, falando um pouco da carreira profissional dele, da trajetória, porque, assim, gostar de Sim. falar sobre esse tema, conta pra gente. Olá, pessoal. Primeiro eu queria agradecer as meninas, né? É um prazer estar aqui presente nessa live. É um formato diferente, né? Uma coisa mais descontraída, um bate-papo entre amigos, né? Entre colegas de profissão e até quem não é da profissão que possa estar assistindo. E meu nome é Luiz Alberto Valente Soares Júnior. A maioria das pessoas me conhece como Júnior mesmo, tá? Apesar de não ser mais jovem como Júnior, mas a maioria me conhece como Júnior. Sou cirurgião dentista, formado pela Unisa, antigamente OSEC, hoje Unisa, lá quando a maioria ainda de vocês nem tinha nascido, né, em 1992. Vocês nem tinham nascido, eu já era dentista, para você ver como... Eu formei em 96, professor. Você engana bem, você é bem jovem. Aí, desde que eu terminei a faculdade, ou no final da faculdade, eu já era meio mais ou menos o que eu posso falar no bom sentido, era um rato de hospital. Eu já ia lá voluntariamente ficar no Hospital das Clínicas, já ficava lá sapeando, auxiliando, ajudando, pegando material. Depois prestei uma prova e fui residente, na época não chamava residência, assim, aprimoramento. E depois prestei um concurso público e virei assistente do HC. Nesse meio tempo, eu fiz especialização em odontopediatria, fiz especialização em Que pacientes legal. com necessidades especiais, sou habilitado em OH, fiz o meu mestrado em fisiologia, em fisiopatologia, lá na própria Faculdade de Medicina da USP, e hoje eu sou supervisor da divisão de odontologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Sou coordenador de alguns cursos de habilitação de OH ao redor do Brasil, Bauru, tive alguns em Palmas e assim por diante. Então, e hoje sou um dos supervisores da divisão de odonto e fico também ligado mais à parte de oncohematologia, doenças crônicas, quer dizer, então é a minha área de atuação em ambiente hospitalar com pacientes com necessidades especiais. E eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre atender paciente diabético, né? Eu acho que a gente poderia conversar, eu faço umas analogias, diabetes ou diabetes mellitus, ela tem algumas classificações, eu não vou entrar em todas elas, das subdivisões, que eu acho que senão fica uma coisa mais pesada. Mas para a gente saber, nós temos basicamente dois tipos de diabético. O diabetes tipo 1, que é aquele jovem, aquela criança, que nasce diabético ou desenvolve essa diabetes na idade jovem. Aí você tem uma doença que a gente pode falar de caráter genético, de caráter hereditário em alguns momentos. E você tem a diabetes tipo 2, que é aquela situação onde a pessoa, por o estilo de vida que ela levou ao longo da vida, e isso acontece geralmente já com a pessoa com excesso de peso, com a pessoa já mais com idade, ela desenvolve o problema da insulina. Então, se a gente, desculpa, são as minhas filhotes correndo aqui, as minhas mocinhas. Então, se a gente para pensar, eu falo que o pâncreas, que é o responsável pela produção da insulina, que vai fazer que o açúcar entre nas células para nos dar energia, é como se fosse um celular. Tá? Então, o pâncreas, todo celular tem ciclos. Eu não sei quantos ciclos tem uma bateria de celular, mas ele tem ciclos. Então, quanto mais você queima esses ciclos, mais a bateria do seu celular vai embora. Então, se a gente pensar nosso pâncreas como uma bateria de celular,
Quanto mais excesso de peso nós tivermos ao longo da vida, quanto mais sedentários nós formos, quanto mais açúcar e carboidratos ingerimos, a gente vai estar queimando esses ciclos. E chega uma hora que a bateria fala, pessoal, acabou, não tenho mais como ter bateria. Você vai no seu celular, você troca o seu aparelho, troca a bateria. Ainda não estamos trocando de pâncreas de maneira muito fácil. É uma possibilidade terapêutica que já se levantou, existem pesquisas de você fazer transplante de células de Langerhans para você poder controlar a diabetes, mas com o avanço do diagnóstico, principalmente com o avanço da monitorização, a qualidade de vida de um diabético hoje, se a pessoa se cuida, é exatamente igual à da população em geral. Entendeu? Então, mas ainda somos um país com muitas diferenças e eu não estou aqui com a minha aula com os números exatos da população diabética do Brasil, mas sabemos que é uma doença crônica. Eu acho que após a doença cardiovascular, uma das que mais afeta. Com certeza é a doença endocrinológica que mais afeta a população brasileira e mundial. E nós vamos ter um avanço nisso de maneira substancial com o quê? Com a mudança de comportamento. A nossa população está virando uma população urbana, então não é mais aquela população de áreas livres, aquela população de zona rural, quer dizer, de população de área urbana, onde a maioria não faz atividade física de maneira que deve fazer, se alimenta em excesso, apesar da inflação e os alimentos, o preço está comendo solta, é mais barato você adquirir açúcar e carboidratos do que alimentação proteica saudável. Então, nós estamos já vivendo, e vamos viver como nos Estados Unidos da América, essa pandemia, vamos falar assim, dos pacientes diabéticos. Você vão ter áreas onde as populações, isso não tem a ver com o nível socioeconômico, pelo contrário, a gente sabe que populações mais carentes têm mais dificuldade, por causa de custo, de acesso a alimentações mais saudáveis. Então, aquela lasanha pré-congelada, cheia de carboidratos, vai ser mais barata, ou então, hoje em dia, eu diria menos cara, e assim por diante. Nós temos parte da população, a população de ascendência africana, a população negra, tem uma tendência maior a ter diabetes ao longo da vida, por excesso de peso, por uma característica constitucional, mas a gente não pode se descrever só que sendo um grupo populacional que tem diabetes. Então, é uma doença que afeta de pessoas com nível socioeconômico mais baixo até os mais ricos, brancos, negros e qualquer raça, religião, credo e tipo de escolha de vida. Mas a gente pode evitar de ser diabético se a gente... Eu vou falar uma frase que talvez alguns entendam. Se comporte como diabético, coma como diabético para não virar um diabético. Então, se você se alimenta adequadamente ao longo da vida, você diminui a possibilidade. Aqueles que assim nascem, hoje, quem nasce num centro bom, mesmo usando o SUS, que, na minha opinião, é excelente, se mostrou excelente agora durante a pandemia, você consegue ter acessos em algumas prefeituras, alguns postos de saúde, às suas fitinhas, ao seu exame ali de destro. Aqueles que têm condições vão comprar aqueles monitores que vão monitorar de maneira que já fica acoplada a pele, que você troca ali a cada algum período de 2 semanas. Aí, ó. Que aí eu posso falar, ó, as meninas com ela aí no braço, ó, e a gente também tem aqui, foi fantástico, eu vou falar pessoas famosas que são diabéticos, o Tadeu da novela, como que é o nome lá, do Pantanal? Não novela, mas... Pantanal. Do Pantanal. Mas eu sei que tem um ator que outro dia apareceu foto ele mas tem de costas, que tem. O irmão também, esposa do Bruno Gagliasso, o irmão dela também usa. Também é. A Halle Berry, que já ganhou Oscar, também é. Então, a gente tem bastante pessoas, muitos atletas de competição, muitos atletas de alta performance também são. Então, a vida é normal, entendeu? Então, a gente pensar o seguinte, eu sou diabético, eu tenho problema. Não, eu sou diabético, tem gente que tem rinite, tem gente que tem cefaleia, então, é saber se tratar. E, lógico, né, o corpo faz parte a cavidade oral faz parte de um corpo. Apesar dos dentistas acharem que é o contrário, que é um corpo que faz parte da boca, né? Vem uma boca com o corpo acoplado. É verdade. E é diferente, tá? Então, a boca faz parte da cavidade oral. Então, se a gente pensar, tem um diagrama aqui que eu vou tentar, meninas, mostrar para vocês na minha aula. Peraí que a minha cachorra que também quer participar da aula. Vamos...
Olha para aqui para eles, ó, enquanto eu procuro aqui na aula. Ó, isso, já falou, então pronto. Vamos procurar aqui. Ó. Então, a gente sabe que... Só um segundo, vou procurar aqui ó, uma imagem para vocês, que é muito interessante. É um diagrama, eu vou virar aqui para vocês verem, ó, de Rutkauskas, que vou virar aqui a tela, que foi publicado já lá atrás. Se a gente olhar essa tela, a gente vai saber que a condição sistêmica ela tem um impacto na condição bucal. E a condição bucal tem impacto na condição sistêmica. E isso é nítido na doença periodontal e na doença diabetes descompensada, a diabetes não controlada. Todos os achados negativos que eu vou falar aqui são do paciente diabético que não está controlado. Falar que um paciente pode ser diabético controlado a vida inteira, continuamente, é hipotético e não é verdade. Porque uma pessoa que é controlada pode ter um susto, pode ter uma notícia, pode ter uma alteração comportamental e ter esse descontrole, entendeu? Então, pensando dessa maneira, se eu tenho uma condição sistêmica, um diabético descompensado, descontrolado, e daqui a pouco a gente pode até citar valores, mas quem trabalha no hospital comigo, eu vou pegar paciente com glicemia de 400, de 300, de 500, entendeu? 600, já com risco graves de hipoglicemia, hiperglicemia, cetoacidose e assim por diante. Mas se eu tenho um paciente com uma condição sistêmica alterada, uma diabetes não controlada, e ele tem uma condição bucal pré-existente ou que se desenvolveu durante esse período da diabetes, a mais comum é a doença periodontal, eu tratando a condição bucal, eu vou ter, primeiro, um resultado adequado na condição bucal. E, de maneira indireta, uma melhora onde? No resultado positivo na saúde sistêmica. Então, tem alguns endocrinologistas que eu converso, e tenho pacientes em comuns, que eles estão tendo dificuldade de controle da glicemia desse paciente. E várias coisas atrapalham esse controle. É óbvio. Primeiro é a aderência do paciente ao tratamento. Entendeu? Fazer o controle glicêmico adequado, fazer o uso da insulina ou do seu hipoglicemiante no horário correto, adequadamente, e controle de dieta. Mas se tudo isso está sendo feito adequadamente e não tem um resultado, os profissionais da área de saúde, médicos, dentistas, pessoal da enfermagem, todo mundo começa a questionar o que pode estar causando isso. É algo comportamental? É um momento de estresse, um momento de tristeza desse paciente, uma perda de um familiar, um término de um relacionamento? Isso acontece, um estresse no trabalho, agora todo mundo com síndrome de burnout, assim por diante? Ou será que ele tem uma infecção? E aí sempre pergunta, quando tem um paciente diabético, ele vai procurar infecção urinária, infecção pulmonar, infecção de pele e, por que não, infecção bucal, de origem odontológica. E aí a gente fica na doença periodontal. Então, se eu tenho uma doença periodontal que piora, que agudiza, ela com certeza vai piorar o controle glicêmico desse paciente. Se eu controlo essa condição bucal, eu tenho um resultado positivo na condição sistêmica. Então, voltando aqui a tela para mim, a gente tem que ter uma ideia que a boca faz parte do corpo. E aí eu vou explicar para vocês por que cientificamente isso acontece. O paciente que tem diabetes, ele vai ter uma coisa chamada microangiopatia, que são alterações nos vasos, nos pequenos vasos do nosso corpo. E onde se afeta isso principalmente? Aí vocês vão saber. Na parte oftalmológica, nos olhos, então você tem catarata, você tem paciente que fica deficiente visual por não ter uma diabetes controlada. Você vai ter as extremidades, principalmente as extremidades dos membros inferiores. Se é um paciente com excesso de peso, popularmente conhecido como pé diabético, você tem uma estase venosa, você não tem um retorno adequado, você não tem uma oxigenação adequada. Então, você vê pacientes diabéticos não controlados, principalmente diabético tipo 2, que não soube cuidar ao longo da vida, ele desenvolveu isso depois de uma certa idade, com amputação de dedos, amputação de pés e assim por diante. Então, isso se reflete aonde? No periodonto. Você tem a microangiopatia. Então, isso aí vai estar levando a uma situação de piora da condição periodontal. Então, você falar que o diabético vai ter doença periodontal, essa relação de causa e efeito não é direta. Ele vai ter doença periodontal porque ele não escova, porque ele não cuida. Entendeu? Se ele já tem uma predisposição, alguns tipos de microbiota mais propensa à doença periodontal, ele, por ter diabetes, você vai ter o quê? Falta de produção de insulina, que é necessária para uma série de mecanismos do processo inflamatório. Deficiências dos leucócitos T,
você vai ter um prejuízo na quimiotaxia, você vai ter um prejuízo na fagocitose, na aderência dos macrófagos e assim por diante. Então, você tem alterações vasculares, alterações de série branca para defesa do organismo, e você vai ter também alterações dentro da cavidade oral. Entendeu? Então, isso vai o quê? O que nós temos mais comuns que nós podemos achar em pacientes diabéticos? O principal é a doença periodontal exacerbada. Tá? Por você ter por um paciente diabético poder ter a queixa de xerostomia, não quer dizer que ele tenha a boca seca, que ele tenha uma hipossalivação, mas ele tem a queixa, a sensação de boca seca. Ele pode desenvolver neuropatia, que é aquela sensação que você perde a sensibilidade nas pontas dos dedos, das mãos, dos pés e em alguns tecidos orais. Isso aumenta também o quê? Nós sabemos, diminuindo ou alterando o fluxo salivar, você se alimentando várias vezes ao dia para manter o nível glicêmico adequado, você pode ter o quê? Uma incidência de lesões de cárie, uma incidência de risco de cárie, entendeu? E aí, você vai ter mais, você pode ter mais açúcar na sua saliva, porque você não tem insulina para colocar dentro dos tecidos. Então, você tem uma série de situações endocrinológicas, alterações comportamentais, inflamatórias que levam a essa exacerbação das doenças de boca. Tá? Entre elas, o que é muito comum, infecções fúngicas oportunistas. Seja uma candidíase pseudomembranosa, uma quelite angular, uma candidíase eritomatosa. Então, você vai ter aquela senhorinha, aquele senhorzinho velhinho que tem prótese total, tem a sua dentadura, é diabético, não faz uso do hipoglicemiante porque esquece. Eu não estou nem falando daquele que é insulino dependente, mas ele vai ter uma maior predisposição a ter fungo. Então, ele vai ter isso, vai ter aquela quelite angular, perda de dimensão vertical, a prótese vai estar contaminada e assim por diante. Quando eu entro na situação daquele que é insulino dependente, isso é mais importante. Então, quando a gente quer chegar de como tratar esse paciente, quer dizer, o paciente chega no meu consultório, ele fala que é diabético, aí você vai ter algumas regrinhas que se parecem mágicas, que são as coisas meio... não é fantasiosa, mas se fala assim, atender o paciente pela manhã em consultas rápidas. Muito bonito isso. São aquelas coisas meio salomônicas, meio mágicas, entendeu? Que alguém colocou, aquelas lendas urbanas. A gente para pensar. E se esse meu paciente diabético acordou, atrasado para o dentista, tomou insulina, não tomou café da manhã e dele vai para o consultório. Será que essa é uma situação legal? Pelo contrário, ele vai ter uma bela hipoglicemia na cadeira. Entendeu? Ou pior, tomou o café da manhã, esqueceu da insulina e foi para o consultório. Vai ter uma hiperglicemia. Então, a anamnese é tudo. Você tem que saber os momentos que esse paciente faz uso do hipoglicemiante. Lembra, diabético depois de uma certa idade é que nem combo de lanchonete, é que nem Kinder Ovo. Tem sempre uma surpresa. Então, ele vai ser diabético, hipertenso, vai ser diabético, hipertenso e obeso. Tem uma série de coisas associadas, tá? E aquela pessoa que é diabética durante muitos anos e não se cuidou, está quase flertando com uma insuficiência renal crônica, porque o rim vai ficar sobrecarregado. Então, se você vai no centro de hemodiálise e conversa, você vê que grande parte, eu não vou ter um número exato aqui, depende do perfil de cada região, são diabéticos, que viraram renais crônicos, fizeram hemodiálise e depois vieram transplantados. Quer dizer, é uma sequência natural de quem não se cuida. Não é que todo diabético vai ser renal e será transplantado. Mas, geralmente, são aqueles que não tiveram informação, não tiveram acesso a cuidados, e aí ficou nessa situação. Então, voltando àquela coisa que a gente estava conversando, de como atender o paciente. Então, essa sempre é a dúvida. O pessoal quer sempre digamos, uma receitinha de bolo, que antigamente todo mundo falava esse protocolo, a receita de bolo virou protocolo, e aí a gente fala hoje em dia de guidelines. Então, a gente tem que pensar que os fatores de virulência do agente agressor e as estratégias de defesa do hospedeiro, que nós somos nós, aquela pessoa diabética, vão estar debilitados. Então, a virulência do agressor será maior. E a defesa do hospedeiro vai estar dificultada. Então, por isso que você tem uma exacerbação dessas situações. Então, vamos lá. O paciente... Então, hoje, qualquer dentista que tem um consultório minimamente equipado, e olha que não é caro, você compra hoje em dia em qualquer site, você vai na farmácia, você vai ter o quê? Todo mundo comprou com a pandemia.
termômetro, aquele de pistolinha, e todo mundo comprou oxímetro de dedo para medir saturação de O2. Por que não estender e comprar o quê? Aquele aparelhinho que a gente chama de destro ou de glicemia capilar, que você fura o dedo do paciente, bota na fitinha. Pessoal, qualquer pessoa, se consegue se virar dentista, você consegue fazer essa mensuração. Entendeu? E isso é importante. E aqui eu vou começar a ampliar um pouco. Quando você faz esse exame pontual, é uma fotografia. Você sabe qual é a situação da glicemia do paciente naquele momento. Se é um paciente diabético, insulino dependente, controlado, e você é um cirurgião dentista que vai fazer um procedimento de longa duração, vários implantes, cirurgia, muitas vezes é importante você fazer essa mensuração durante o procedimento e ao término do procedimento, para ver se você teve alguma alteração nessa curva de glicemia. Tá? Você tem que ter essa noção, entendeu? Você tem que ter como você... Eu sempre peço ao paciente diabético que vai ficar muito tempo na cadeira que ele leve a insulina dele. A gente sabe que nós temos insulina de rápida absorção, insulina de moderada, ou aquela mista, ou a de lenta absorção. Porque a melhor pessoa para te ensinar sobre o controle glicêmico do paciente é o próprio paciente. Ele sabe o momento que ele precisa daquela insulina rápida, porque ele está com açúcar lá no alto. Ele sabe a hora que ele tem que parar e tem que se alimentar. Então, você tem que levar isso em consideração. Isso tem que estar tudo anotado na ficha clínica desse paciente. Então, quando a gente fala consultas pela manhã, tem que ver se para aquele paciente o horário da manhã é o melhor horário. Entendeu? Dentro daquele ciclo circadiano do paciente. Entendeu? Então, se você pode fazer o atendimento dele depois do uso da insulina, sendo que ele se alimentou adequadamente, sempre é o ideal, tá bom? Então, isso tem que ser mensurado e tem que ser controlado. Que exames eu posso pedir previamente ao atendimento do paciente diabético? Principalmente cirúrgico, eu sempre recomendo o hemograma completo e coagulograma para procedimento cirúrgico. Mas no paciente diabético, eu acrescento um exame que eu acho primordial, porque aí a gente pega o paciente no pulo. Porque qualquer um engana o destro, qualquer um engana a glicemia capilar. É só ser um pouquinho esperto, e paciente é esperto, né? Então, ele vai mentir ou vai enganar o profissional, ele vai se ajustar com a alimentação. Mas a hemoglobina glicada ou glicolizada, ela é uma fotografia. Diferente de quando você faz a foto... Desculpa, é um filme, falei errado. Diferente de uma foto que você faz do destro. Então, a hemoglobina glicada, você tem um filme dos últimos 3 meses do paciente. Vamos lá. 10, 12 semanas desse paciente. E aí, se o paciente fala, não, eu sou controlado, chega lá a hemoglobina glicosada dele, 12. E aí não cola, não cola. E ele pode ter feito uma glicemia. Não, ele pode ter feito uma glicemia ali na hora que deu 110, 112, que para o paciente diabético está ótimo. Me preocupa mais do paciente diabético 40, que ele está em vias de ter um choque, entendeu? Um choque hipoglicêmico. Me preocupa muito mais para um paciente com 300 de glicemia, entendeu? De 40 e 60 me preocupa mais. Mas se ele vem com a hemoglobina glicada dele de 13, aí falou, opa, aí já muda tudo. Por quê? Você vai ter um processo de reparação tecidual mais lento, mais danificado. Lembra que a insulina é necessária para vários elementos pró-inflamatórios. E aí, quando eu tenho uma regrinha, todo mundo gosta de regrinhas, eu tenho um guideline. Quando eu vou atender um paciente que tem história de diabetes, primeiro eu já tento descobrir quando o paciente entra se ele é diabético ou não. Idoso ou meia-idade, obeso, você olha para os pés, se ele é mais simples, ele vai estar com aquele chinelo havaiana que já está saindo pelo lado daquele edema dos pés inferiores. Se ele tem um pouco de grana, a moça vai estar de rasteirinha e o cara de mocassim explodindo para fora. Entendeu? Você vê já aquela estase venosa na batata da perna. Você vê o excesso de peso, dificuldade respiratória. Você vai questionando as medicações que faz uso. Ele é hipertenso, diabético, colesterol nas alturas e assim por diante. Tá? E aí eu vou perguntar, a senhora faz uso de insulina ou hipoglicemiante? Quantos hipoglicemiantes? Que horário faz uso do hipoglicemiante? Que tipo? Dosagem? Frequência? Tudo isso é importante para você traçar um planejamento seguro para o paciente e para você. Tá? Há quanto tempo ele tem a doença? Isso é extremamente importante. Quanto mais tempo a pessoa tem diabetes, mais essas alterações de microangiopatia estarão presentes. Então, maior incidência de doença periodontal difícil de controlar. Se eu vou fazer um implante, não posso fazer? Pode.
mas eu vou ter um pouco mais de dificuldade. Meu tempo de osteointegração talvez o estique um pouco mais. Em vez de 90 a 120 dias, eu chegue talvez até 6 meses, dependendo se é maxila ou mandíbula. Entendeu? Presença de complicações de comorbidades, sejam elas neurológicas. Eu tenho neuropatia, eu sou renal crônico, eu tenho infecções no pé, eu tenho dedo diabético, eu tenho uma ferida. Então, são situações que vão te monitorando, que vão te, digamos, alimentando ou te dando um arsenal para você poder fazer o controle desse paciente. Então, você tem basicamente 3 exames para controlar. O destro, que é feito ali na hora, a glicemia, que é feita no laboratório, e a hemoglobina glicolizada ou glicada, que, na minha opinião, você tem que associar os 3 para poder fazer isso de maneira correta e segura. Aí vão perguntar, que tipo de medicação eu vou utilizar? Que tipo de anestesia eu vou utilizar? Qualquer uma, aquela que você precisa usar. Eu uso sempre, para mim, de eleição, lidocaína com a vasoconstritora. Entendeu? Isso é de eleição. Se eu quero um procedimento cirúrgico, eu vou usar mepivacaína. Tem gente que tem articaína, que tem mais experiência, não tem. Quer dizer, a lidocaína, segundo o autor Malamed, que é bem conhecido, né? Que escreve os livros. Eu gosto. Tem gente que fala que não gosta porque ele tem relação com alguns laboratórios, mas eu acho ele um cara clínico, pesquisador, que fala para quem trabalha, para quem atende, nem só para quem faz pesquisa. Ele fala que ali, quem mais usa anestésico local no mundo, mais de 90 e tantos % do anestésico local do mundo é dentista. E desse número, a maior parte é lidocaína com bastante segurança. Então, vamos esquecer isso. Aí vamos pensar qual a segunda pergunta. Dou antibiótico ou não? Então, isso não existe regrinha, tá? Se eu vou fazer uma profilaxia, uma raspagem periodontal de tártaro supragengival de um paciente diabético controlado, não preciso de antibiótico. Agora, eu tenho um paciente com doença periodontal instalada, bolsa supurando, uma doença periodontal em atividade com secreção, como dizer, uma infecção vigente, eu vou usar antibiótico. E aí, quando eu tenho uma infecção vigente, eu vou usar o conceito de antibiótico terapia. Eu vou dar antibiótico para controlar um processo infeccioso. Se eu tenho um paciente que é um diabético descontrolado, tem uma doença periodontal instalada, eu tenho que fazer uma cirurgia periodontal ou várias exodontias, quer dizer, eu vou deixar um leito ósseo aberto. Nós, dentistas, sabemos que é muito difícil em todas as situações você fechar a ferida por primeira intenção. Nós deixamos o osso exposto. Tem um período de cicatrização, então aí eu preciso do conceito profilaxia. Ele não tem a infecção ainda, tá? Aí quando a gente fala profilaxia, antibiótico, todo mundo, 2 gramas 1 hora antes. Não. 2 gramas 1 hora antes é para quem tem risco de endocardite. Aqui eu estou pensando que o meu paciente, ao longo dos próximos 7, 10 dias, vai ter uma reparação tecidual difícil. Vamos lá, eu vou tirar um segundo molar superior quando feita há 25 anos que eu tenho a radiografia, eu mal consigo ver onde está o dente e o osso. Eu sei que eu vou ter osteotomia ali, eu sei que eu não vou conseguir coaptar os bordos. Aí esse paciente, vamos começar a complicar, é fumante, entendeu? Então eu sei que ali eu vou ter um risco maior de infecção. Então eu vou estar usando, fazer o uso profilático. Aí vai da cabeça de cada um. Eu quero começar, digamos, vamos falar do padrão, amoxicilina, 500 miligramas, que está faltando no Brasil, mas vamos lá. Você quer começar com 1 grama antes e depois mantém 500 de 8 em 8, de 6 em 6, você vai ver qual o tamanho do paciente, peso. Eu quero começar 24 horas, então o conceito básico é, eu vou entrar com antibiótico antes de eu fazer o dano tecidual. Entendeu? Essa é a ideia principal, tá? Anti-inflamatórios, entendeu? A gente vai usar anti-inflamatórios, a gente evita o uso de anti-inflamatórios, entendeu? Não é que é proibido, mas se evita. O dentista tem que ter em mente o seguinte, nós temos um arsenal medicamentoso, não é que é muito restrito, mas é muito comum. Antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, um antiemético, uma outra coisa assim para controle de dor, ansiolítico, coisas do gênero. Mas se a gente passar para os nossos 3 principais, que é antibiótico, anti-inflamatório e analgésico, se você precisa usar analgésico inflamatório por mais de 3 dias num paciente por causa de procedimento odontológico, alguma coisa está errada. A nossa vantagem é que a gente tira a dor com as mãos. Então, você abre o dente, resolve uma pulpite.
você faz uma eco, você tira aquele abscesso. Você drena o abscesso, você melhora a situação. Então não adianta você ter um paciente diabético com um belo abscesso de origem endodôntica e você ficar com medo e só ficar com antibiótico, 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 não vai resolver. Você vai ter que fazer o quê? A drenagem, a abertura, a exodontia, quer dizer, a gente tem essa vantagem, a gente tem essa prerrogativa. Tá? Então isso é muito importante que a gente leve em consideração. Tá? Então, quando a gente pensa assim, quando você vai fazer um exame, sempre que possível, peça uma panorâmica desse paciente. Correlacione com o tempo de idade que ele tem da doença. Ele tem uma perda óssea horizontal, tem uma perda óssea vertical, tem bolsas ativas, tem mobilidade dentária, ele pode ter, muitas vezes, respostas inadequadas de um tratamento endodôntico. Entendeu? A gente sabe que o paciente diabético pode ter uma exacerbação de um granuloma, de um cisto odontogênico, então a gente tem que ficar atento a essas situações, tá? E sempre pensar isso, é insulino dependente ou não é insulino dependente? O paciente que é insulino dependente, ele tem essas alterações muito mais rápidas, ele descompensa em minutos, tá? Já o paciente que não é insulino dependente, que faz uso de hipoglicemiante, essa descompensação é lenta e não tem essa variação muito grande, que pula de 300 de glicemia para 40, ou de 40 para 200. Então, isso não vai existir naquele, ou raramente vai existir naquele que faz uso de hipoglicemiante. Mas naquele que realmente insulino dependente, você tem que ficar mais atento a essas situações. E o paciente descompensado, você tem que ficar atento. O paciente está na sua cadeira, com abscesso, com dor, você não vai querer fazer tratamento estético ou eletivo. Você vai fazer o quê? Como que eu, como um profissional de saúde, posso contribuir para tentar controlar essa dor, essa infecção e essa glicemia dele? Como? Eliminando focos de infecção ativa. Entendeu? Então, essa é a ideia, entendeu? Lembra, por que ele vai ter maior risco de infecção? Microangiopatia, então são alterações vasculares. Ele vai ter déficit de insulina, que é responsável por uma série de situações pró-inflamatórias. Você vai ter uma dificuldade de fagocitose, de quimotaxia, linfócitos vão estar alterados. Então, tudo isso contribui para você ter maior risco de infecção. Então, quando se fala que o processo infeccioso diabético é alterado, mas isso vai levar à infecção? Depende se você fez um procedimento adequado e se você lançou mão dos cuidados necessários para evitar, entendeu? E se o paciente está colaborando também. Essa é a nossa desvantagem como dentista. Você pode ter feito tudo perfeito no pré e no transoperatório. Na hora que o paciente bota o pé para fora, você depende mais dele do que de você. E aí você pode ter algumas alterações importantes. Eu, com paciente diabético, aliás, com todo paciente que eu faço procedimento cirúrgico, eu mantenho, hoje em dia, uma manutenção via WhatsApp pesada, entendeu? Eu estou sangrando, faz um vídeo. Eu estou com abscesso, manda uma foto. Então, tudo isso hoje em dia é muito, muito, muito importante, entendeu? Então, quando a gente tem um paciente... Professor, Pode falar. Pode finalizar seu raciocínio, aí eu pergunto. Tá. Quando a gente tem um paciente não insulino dependente, as variações de glicemia são menores, como eu falei. Então, a avaliação clínica mais a laboratorial, ela é soberana. Quando eu tenho um paciente insulino dependente, eu tenho que ter a avaliação clínica, a avaliação laboratorial e o momento que ele está sentado na sua cadeira. Para aí você ter um raciocínio. Então, sempre relacionar o uso do antibiótico com necessidade e momento adequado. Entendeu? Então, isso que é importante. Tá? Vamos lá, pode falar. A minha dúvida é assim, por exemplo, se eu atender um paciente que não sabe que está diabético, clinicamente eu posso ter sinais, lógico que associado às vezes com algum questionamento da anamnese, que possam me levar a essa suspeita e encaminhar esse paciente para uma endocrinologista? Sim, eu vou fazer um paralelo com a pressão alta, o paciente hipertenso. Então, seja todo paciente novo que você chega, você faz a mensuração da pressão dele, e na terceira consulta que ele vai e tem pressão alta, ou ele tem medo do dentista, aí pode ter uma situação já famosa chamada síndrome do jaleco branco, tá? Eles chamam lá de white coat syndrome, quer dizer, então o paciente tem medo, tá? Então ele vai ter essa alteração. É a mesma coisa do diabético. Então esse paciente pode chegar na hora do procedimento odontológico, ele tem medo, ele vai ter uma descarga adrenérgica, ele vai ter uma alteração glicêmica. E aí você, clinicamente avaliando, você pode ver o quê? Sudorese desse paciente, doença periodontal instalada, boca seca, hálito cetônico, entendeu? Então são situações que vão te levando a isso. Que ele não tenha um hálito cetônico,
que ele não tem essa alteração do momento que você vai atender ele de glicemia importante. Mas você vê que esse paciente não responde adequadamente uma abordagem de tratamento periodontal e ele não vem com placa, mas não responde adequadamente, começa a desconfiar de algo sistêmico, não só necessariamente diabetes. Começa a pedir um hemograma, coagulograma, glicemia, e assim do gênero. Lembra, nós somos promotores de saúde, a gente tem que pensar o paciente como um todo. Sim. Tá? Isso é importante a gente ter isso em mente. E eu achei muito interessante, né? Apesar da gente estar falando Sim. de tipo 2, que é o mais comum, é mesmo. Acho que bate 80% dos pacientes E tem as complicações mesmo, porque tem toda a dificuldade, né, de se adaptar ao tratamento, porque é da metade da vida para frente, então a pessoa já tem aqueles hábitos, aqueles costumes, então é um pouco mais complicado. Mas no começo você comentou que o diabetes é como se fosse uma pandemia, né, e tende a aumentar. E a gente tem visto também, até inclusive saiu trabalhos após o Covid, mostrando o aumento do diabetes tipo 1 também. Então, fazendo um paralelo com o que a Paula comentou, eu acho que é importante isso a gente saber identificar, porque às vezes, né, nós vamos até nos deparar com pacientes fora da curva. Então, por exemplo, um paciente jovem, uma criança, que tem algumas alterações, mas ainda não teve o seu diagnóstico. Então, nisso aí na anamnese você começa a descobrir que se você tem uma mulher que teve uma diabetes gestacional, ganhou lá seus 20, 30 quilos durante a gestação, essa criança nasceu com mais de 4 quilos, ela tem um potencial aumentado de ser uma criança diabética tipo 1, ainda no começo da infância, na idade jovem adulta. Então, na sua anamnese, você pode perguntar, gestação como foi, ganhou muito peso ou não, quantos quilos nasceu a criança, nasceu com excesso de peso, monitore, porque ela vai ter essa situação, sim, de risco maior, tá? Então, uma coisa puxa a outra. Mais pacientes com tipo 2, mulheres que engravidam cada vez mais tarde, porque tem uma necessidade de trabalho, de fazer parte da sociedade. Muitas vezes, gravidezes planejadas com fertilização in vitro, ganha muito peso, entendeu? Você ganha lá 20, 30 quilos de peso, nasce uma criança com excesso de peso, essa vai ser maior risco de ter diabetes tipo 1, ou depois também diabetes múltipla. Então, as coisas é um ciclo. E como eu comentei, isso não tem a ver com o nível socioeconômico, isso afeta a todos os estratos da população brasileira. Tá? Sim. Uma situação que a gente comenta muito na odontopediatria é a troca acelerada de dentes, né? Que pode levar uma suspeita, né? De diabetes Você vai também. ter uma alteração na cronologia de erupção e de troca de dentição. Quer dizer, você tem um metabolismo mais acelerado. Tá? Você vai ter esse metabolismo mais acelerado. Tá? Então, tem que ficar atento a isso também. Tá? Nós, hoje, sim, desde dente... Sim, então, uma criança e um jovem adolescente não é para ter doença periodontal instalada. Ela tem acúmulo de placa, você tira a placa, em 24 horas, 48 horas, isso desapareceu. Então, a gente tem que ficar atento. Tá? A gente tem hoje em dia muita criança obesa, mas que é desnutrida, que ela é farinácea. Ela só se alimenta de carboidrato, é aquela criança fofinha que tu não acha aqui bonitinho, né? E uma criança diabética não necessariamente está acima do peso, geralmente não está. Ela está até abaixo do peso, tá? Porque ela perde peso muito rapidamente. Lembrando que isso é outra coisa que você pode questionar. Quando um paciente fala, até eu perdi 10 quilos em um mês, não estou de regime. Estou bebendo muita água, estou fazendo muito xixi. Aquilo lá é o clássico de um paciente que está diabético, está entrando num processo de diabetes. Engraçado. No meu caso foi exatamente Acho que assim. foi E com ninguém você, né, desconfiou. Nath? Então, a gente... e Que ninguém acha que desconfiou. acontece? Eu estava na faculdade quando eu descobri. O meu tipo não é LADA, é tipo 1 mesmo. Tipo 1 clássico. E a minha... Sim. Tardio. Tardio. Não é LADA. Um pouquinho tardio aí. Eu não entrei nessas classificações novas que tem hoje em dia, né? Que hoje tem um monte de classificação nova. Lá. Sim. Tardio.
Você fazer. Vou fazer uma comparação. O pessoal que faz esses regimes cetogênicos. O corpo, não é que todo mundo fala assim, ai, eu não consigo emagrecer. Porque o corpo não quer emagrecer. É contra a vida. Ele quer manter reservas. Ele quer manter reserva. Então ele vai fazer de tudo para manter essas reservas. Por isso que ele fala assim, coma. Não tinha energia, né? Então eu tinha que preservar de alguma forma. E é muito engraçado, ninguém desconfiou. Eu só descobri, teve a hipótese de diabetes levantada quando eu fui internada. Então, assim, foi bem... Minha glicemia estava 900, foi glicemia. Viu, pessoal? Existe. Não, a minha glicemia chegou a 900. Inclusive, era para eu estar em coma e eu estava andando. Eu tava consciente do meu diagnóstico, assim. Eu lembro que eu tive uma sensação de muito mal-estar, que eu desfaleci, mas eu não perdi a consciência. Eu lembro. Se você fosse apagar, né? Vai ter uma áurea que o tempo de visão vai diminuindo, mas você está lá. Por curiosidade, que eu perguntar, você consegue manter hoje, para a gente ilustrar? Não, a minha glicada, depois que eu tive o diagnóstico e que eu comecei com a insulina basal bolus, com o esquema de insulina basal bolus, no começo eu tentei NPH, né, mas não deu certo. Depois que eu comecei com caneta basal bolus, né, eu controlei a minha glicada, ficou sempre dentro do normal. De 6, na realidade, ela é até, como com a caneta eu tinha hipoglicemias, ela era até para baixo, né, ela era de 4,8 a 5,6, por aí. Depois Então, aí depois que eu comecei com a bomba de insulina, por causa das hipoglicemias, né, agora eu uso bomba de insulina, deve fazer uns 2 anos e pouco, né, eu já perdi a conta. Atualmente eu uso bomba de insulina, a minha glicemia ela até deu porque na realidade as hipo puxavam minha glicada para baixo, então hoje ela deu uma elevada, mas ela continua dentro do normal. Eu consigo manter tranquilamente. Assim, entre 80, 140, 150. Ótimo, tá ótimo. É que uma pessoa não diabética tem de variação ao longo do dia, de alimentação e assim por diante. Eu vou aproveitar esse assunto, vou virar a tela aqui, eu sei que a gente daqui a pouco tem que acabar. Vou mostrar aqui um caso para vocês. São 2 irmãos do meu consultório, tá? Na verdade, eram 3 irmãos, um foi embora para o México, não sei se voltou. Quero mostrar para vocês aqui, olha. 28 anos, sexo masculino, diabetes tipo 1, insulina dependente, hipertensão arterial, secundária a diabetes, deficiência visual, entendeu? Ele era amputado de uma perna. A irmã, de 25 anos, quer dizer, uma diferença pouca, já não era deficiente visual, não tinha hipertensão, entendeu? E você tinha aqui uma glicolizada dela de 7,9 e do irmão de 13,2. Vou mostrar as imagens aqui da radiografia. De quem vocês acham que é essa radiografia? De quem tem 7,9 e de quem tem 13,2? Eu planejei fazer ex-total desse paciente, não consegui porque ele faleceu com 28 anos. Tá? Essa era a situação. Olha a dela. Que... E aqui a da bem irmã, diferente. que eu acompanho até hoje, ela já fez endo desses dentes, eu controlei, quer dizer, não houve perda dentária até hoje. Então, a gente vê que está diretamente relacionado com a doença, entendeu? Então, com a evolução da doença. Então, pensar nisso, entendeu? É sempre desconfiar, pensar e testar. É controle, como qualquer doença crônica, tem que manter o controle, não tem jeito, né? Controle. Tem dia que você está de saco cheio e não quer controlar, e você quer chutar o balde e comer. Todo mundo é assim. Depois você vai ter as consequências. Quem bebe demais, no dia seguinte tem ressaca. Quem come demais, no dia seguinte está vazia. Entendeu? Só que você tem que saber, tem que ter uma certa consciência disso. E aí você pode perceber que os jovenzinhos, quando começam diabéticos, ele tem uma percepção corporal de saúde muito mais apurada do que aqueles diabéticos tipo 2. É uma coisa absurda. Quando você conversa com um jovem que é diabético. Ele se cuida muito mais. Entendeu? Já meia idade, homem de meia idade. É complicado, né? Mas eu falo. Mudança de hábito. Eu como, e muita gente
pergunta isso, né? Inclusive as alunas, todo mundo é curioso, porque eu ando com a minha bomba de insulina e eu faço questão de mostrar e eu gosto de explicar para as pessoas, né? E todo mundo me pergunta, você come normal? Eu falo, eu como normal que qualquer pessoa deveria comer normal. Se tem uma festa, Eu festinha de sou um ser humano aniversário, normal. eu vou comer, mas eu não vou comer todo dia como se fosse um eterno aniversário, porque isso não faz um bem para ninguém, não faz bem Sim. para ninguém. Então a gente tem que comer igual qualquer pessoa deveria, que é o que a nutricionista fala lá, que você tem que comer a proteína, o legume, a verdura, e é isso. E contar, eu conto os carboidratos. Né? E tem algumas pessoas que não têm essa possibilidade. Tem que fazer uma dieta mais restritiva, pelo tipo de regime de tratamento que utiliza. Né? Se o idoso, por exemplo, for só um hipoglicemiante, ele não vai poder comer o que ele quer, né? Não, não pode. E aí, segura o idoso que não come o que ele quer. A minha nutricionista é diabética, usa bombinha, e eu me dou muito bem com ela, porque ela passa coisas do dia a dia dela que são úteis para mim que quero perder peso, entendeu? Então, eu quero manter, lembra da bateria do celular? Eu quero aumentar o número de ciclos do meu pâncreas, não quero acabar com ele antes do tempo. Não adianta o pâncreas parar de funcionar enquanto eu estou vivo. Ele tem que parar de funcionar quando eu morrer. Pois é. Essa é a ideia. É. E é interessante, assim, como pelo desconhecimento, né, muitos profissionais têm medo de lidar com essas situações, né, os dentistas. Então, é importante ter esse conhecimento da sistemática da doença, né, da fisiologia, de tudo que acontece, porque a saúde bucal acaba ficando negligenciada, né, quer seja pela prioridade de acudir outras situações clínicas do diabético, quer também pelo dentista, que às vezes tem medo de atender esse paciente, Olha, eu né? vou falar Então, uma coisa que pode parecer piada, mas eu tenho alguns pacientes de meia idade, homens, que eles ficam assim, tem duas preocupações, sempre a banguela e impotente. O que é o que acontece? Porque é o que acontece. Aí ele se preocupa em se cuidar. é Mas é verdade, isso. é Mas o que você verdade. comentou assim, a gente na faculdade no Brasil, isso eu não falo nem as antigas, nem as novas, nem a A, nem a B, nem a C, todas, sem exceção, formam excelentes técnicos. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, nas minhas aulas. Nós somos os melhores técnicos que existem na área de saúde. A gente mutila uma pessoa por necessidade, não sem necessidade, tira todos os dentes, faz uma prótese total. Um leigo não sabe se aquilo é uma dentadura ou não. E a pessoa mastiga. Se tem condições, você coloca implantes em todos, faz protocolos, as pessoas mastigam com a terceira dentição. A gente faz facetas, a gente faz reconstrução, a gente tem essa parte de reabilitar tanto estética como funcionalmente, como ninguém, entendeu? Mas a gente não tem essa visão mais ampla, entendeu? É aquela coisa que eu falei, no nosso sistema não é o sistema solar, é o sistema dentário. Você não tem um só, você tem um dente e a gente está lá ao redor dele, honrando ele. Não, ele faz parte de algo bem maior, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. Eu prefiro o meu paciente sem dente, mas saudável, sim. cheio de dentes bonitos e não saudável. A gente tem Teve até uma live que a gente fez com a professora Patrícia, que ela fala muito, o dente não é o centro do universo. Não é. Sim. Mas para quando a gente se forma, é. A gente se forma, a gente Então, forma. Entendeu? Então, infelizmente. e a gente está numa cultura de estética que o dente é muito importante. Ainda bem, porque aí as pessoas vão pensar na saúde bucal. Talvez pela maneira errada, você bater o sorriso branquinho, tudo retinho, mas aí você consegue captar algumas pessoas para mostrar que a saúde bucal é mais do que um sorriso branquinho, perfeito. Sim. Tem muita mais coisa. Hoje, meus pacientes já vêm hoje com o Dr. Google, né? Ah, infecção no coração pode começar no dente? Sim. Entendeu? Eu posso ter uma pielonefrite por causa de dente? Sim. Eu posso ter um abscesso cerebral por causa de dente? Sim. Entendeu? Existem essas situações. Quando perguntam por que a gente trabalha com paciente especial, trabalha em hospital, a gente fala, olha, ninguém pode fazer um transplante com os dentes estragados. Ninguém pode fazer uma quimioterapia com dentes estragados. E a área de saúde hoje em dia percebe. A equipe médica, a equipe de enfermagem não questiona mais o porquê dentista cuidar do paciente antes de um transplante, antes de uma quimioterapia. Ninguém questiona. Então a gente tem que ter isso aí em mente. E o diabético no meio. Sim. É verdade. O que eu falei, o pacote hipertenso, colesterol alto e diabético, isso você vai ter no seu consultório sempre. Se você falar que não atende esses pacientes, melhor você arranjar outro emprego daqui a alguns anos, porque é o que todo mundo vai ter.
Pior. associado a doenças psiquiátricas. Hoje assisti uma aula maravilhosa de uma assistente lá do HC falando sobre relacionando hipertensão, depressão, saúde mental. Então, é verdade. Aumento da expectativa de vida, né? Não tem como a gente pensar que a gente não vai encontrar cada vez mais no nosso dia a dia. E vamos lá, a gente tem uma pessoa, um senhor, uma senhora que trabalhou uma vida inteira. Chega lá com seus 70 anos, consegue se aposentar e fala, eu não quero ficar banguela. Eu quero ter uma boca bonita, eu quero viver, eu quero comer minha maçã, eu quero sorrir, eu quero beijar, eu quero fazer o que eu quiser. Entendeu? Não vem com esse papo que eu sou diabético, que eu não posso fazer. Você é da área de saúde, você se vira. Eu quero o que eu quero. Entendeu? É muito comum aquelas pessoas que infartam, têm um AVC, não ficam com sequela, e falam assim, olha, agora que eu quase fui, eu quero curtir a vida, eu quero curtir com qualidade. É verdade. É verdade. Mas muito bom, né, Mari? A gente estava ansiosa pela live, né? Porque é um assunto que a gente interessa muito, que a gente gosta muito. Havia tido uma solicitação das alunas também para conhecer mais sobre esse assunto, né? E como eu conheci no Congresso de Moçambique, assisti sua aula, eu fiquei assim maravilhada. Eu falei, Mari, a gente tem que convidar o professor para participar com a gente. Assim, quero te agradecer muito, né? Grande, hein? Um congresso para Moçambique, né? Que foi um lugar maravilhoso que eu conheci, que eu tive a oportunidade de ir em 2019, antes da pandemia, tentar ajudar lá da melhor maneira possível. Assim, são países irmãos que a gente tem que aproveitar isso. Sim, verdade. E o online trouxe muito essa proximidade, né? Com pessoas que a gente não conhecia pessoalmente, mas que a gente teve a oportunidade de ter esse contato e criar esses elos, né, de conhecimento. Isso enriquece muito, né? Foi uma coisa bem positiva. Foi a primeira live de... Ah, que beleza, bem-vindo. De Instagram. Bem acostumado com outras plataformas. Quando a Paula falou, que falar de diabetes, eu já gostei, né? Então... Porque eu falo que eu sou dentista, mas no meu cartão de visita também tem diabetes. Que eu falo pra todo mundo, eu sou dentista, radiologista, banco pediatra e diabética tipo 1. Né, Paula? Tá no meu cartão de visita. Então, todo mundo que me conhece sabe que eu sou diabética tipo 1. E eu falo muito disso, eu gosto muito desse tema. E eu acho que é muito importante a gente instruir cada vez mais. Porque, igual você falou, o professor está orientado muito. E a gente vai cada vez mais. E vai aumentar, não tem. A gente vai viver, infelizmente, o que existiu nos Estados Unidos, entendeu? Nós temos uma população que lembra muito ele, uma população afrodescendente muito grande, uma população que desregula a parte alimentar. Quando você tem uma estabilidade econômica, todo mundo quer comer o quê? Iogurte, coisas gostosas, que geralmente não são as mais saudáveis, entendeu? Então isso é natural, entendeu? Eu espero que a gente não chegue naquela pandemia de excesso de peso. Agora todo mundo fala assim, eu faço bariátrica, eu faço uma redução, eu faço um bypass. E dentro dessa pesquisa também eu vejo que isso impacta também. Resolvi. Mas a sua cabeça de excesso de comida não muda, você muda o seu estômago, entendeu? Então, os problemas vão ficar aí, entendeu? E isso dá um impacto na saúde pública absurda, porque vários desses vão ter que fazer hemodiálise. A gente tem centenas de milhares de pessoas fazendo diálise no Brasil. Temos déficit de postos para fazer diálise. Parte desses dialíticos serão transplantados. Tudo bem que transplante de rim é menos complicado a fila de espera, mas é complicado de qualquer maneira. Quer dizer, olha o impacto para o custo do SUS, para o custo social, custo privado de convênios médicos, assim, é um custo alto, entendeu? Que a gente, isso que é interessante, dá para prevenir. Só com mudança de hábito. É a coisa mais simples possível. Entendeu? Sim, muito legal. Muito bom. A gente quer te agradecer demais. Pedir se a live pode ficar gravada no YouTube. Depois a gente te disponibiliza o link também para você passar para os seus amigos, nos seus grupos. Porque acho que vale a pena a gente propagar essas informações, porque foi muito legal. Eu adorei, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, meninas. Estou aqui para coisas boas, coisas ruins, roubadas, alegria. É um prazer te conhecer, professor. Muito obrigada por participarem e assistir. Até logo. Boa noite. Boa noite. Se tiverem perguntas aí, depois você anota, me passa que eu entro em contato.
Tá bom. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada pela disponibilidade. Imagina, obrigado. Tchau, Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.